de neve aqui dentro. Meu desejo é esse. As máquinas estão funcionando, as 4 máquinas estão operando aí a todo vapor, mas a gente vai precisar fazer um trabalho de isolamento e aos poucos nós vamos fazendo. Nós vamos ter que então fazer ali uma estrutura de drywall. Já vamos começar a conversar com algumas empresas, algumas firmas. Conversei com a irmã hoje pela manhã, que ela mexe com blindex. Eu falei: irmã, faça uma cotação para a gente, né, de um blindex com a folha de abertura e outro de correr, para a gente ter uma noção de valores. Passei as medidas, porque nós precisamos fazer essas melhorias, porque senão o ar ele escapa e então as máquinas vão sobrecarregar. Então nós não queremos fazer isso, nós precisamos investir e tudo conosco, na certeza de que a tua mão tem nos sustentado, tem nos fortalecido, Pai, e nós amamos abençoar a tua obra, nós amamos abençoar a tua casa. O Senhor não precisa dos nossos recursos, na verdade, porque o Senhor é dono de todos os recursos que temos e o Senhor confia a nós para administrarmos com sabedoria. Então queremos devolver aquilo que pertence ao Senhor e queremos ofertar, plantando uma semente no mundo espiritual, para que possamos colher no mundo material, conforme a tua palavra nos ensina e nos orienta. Pai, assim oramos e já te agradecemos pelo milagre e o fazemos em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Então levante uma de suas mãos, peça aí um dos nossos auxiliares o envelope. Se você puder, marque no seu envelope se é dízimo, marque se é oferta. Não deixe de estar participando, não deixe de estar se envolvendo. Nosso reparo não ficou tão barato, mas conseguimos aí um abatimento, demos uma entrada, um valor que nós não tínhamos, nós precisávamos pagar uma entrada, pagamos, temos que parcelar o restante, o saldo ficou a ser pago em março, em abril também. Dia 5, amanhã, segunda-feira, nós temos que pagar o aluguel do apartamento, então nós precisamos desses recursos. Então você abre o seu coração, dê o seu melhor ao Senhor. Se você já preparou o seu envelope, coloque nas salvas não, traga até o altar. Quero estar aqui à frente, ter o privilégio de apertar a sua mão e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Buscando direção, descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Amém. Enquanto estamos aí terminando de dizimar e ofertar, nós temos aqui um pedido de oração por uma pessoa que recebeu uma visita. Nós tivemos um ministério de evangelismo que também faz visitas, né? Então as pessoas, elas pedem visita, esse ministério vai lá e atende. Eles estiveram visitando uma pessoa, tem por nome aqui Ana Lúcia, está enferma, está com cirrose, precisa de uma cura. Ela parece que é vizinha da nossa ministra Damiana Pereira. Então que nós estejamos orando, pedindo ao Senhor. Nós cremos no Deus que cura, amém? Deus é o Deus que opera milagres. O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde a oração, e Deus é poderoso para responder a oração. Então vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Obrigado, Deus, pelos dízimos e ofertas que chegaram a tua casa. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dos meus irmãos. Esses recursos
que sejam, ó Deus, multiplicados por Ti, consagramos a Ti, ó Pai, e que eles possam, Senhor, atender as despesas, as demandas, Senhor, da Tua casa neste lugar. Eu rogo ao Senhor uma bênção especial sobre a vida dos Teus servos e servas que puderam participar, que puderam se envolver, que o Senhor verdadeiramente continue os abençoando, os prosperando em todas as áreas, não apenas financeira e material, mas também espiritual e emocional. E aqueles que não fizeram, porque necessitam de uma porta de emprego, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa abrir uma porta para esta pessoa, ó Deus, que ela tenha o recurso necessário, tenha condições de sustentar, ó Pai, a sua casa, a sua família, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar um milagre na vida desta pessoa, e aqueles que não participaram e não puderam se envolver por falta de entendimento, que o Senhor lhes abra o entendimento, que eles possam, ó Deus, desfrutar da mesma alegria que desfrutamos quando nos envolvemos com a obra financeira e material da Tua casa. Pai, em nome de Jesus, entregamos Ana Lúcia em Tuas mãos. Senhor, esta pessoa que sofre com uma enfermidade, encontra-se, Senhor, com esta doença, que a Tua mão de poder possa manifestar a cura e possa alcançar, ó Deus, promovendo a salvação, Senhor. Traga a libertação, ó Pai. Opera o Teu milagre, que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, na vida desta irmã, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, ó Pai, para que nós possamos testemunhar da Tua vitória, Senhor. Nós oramos e oramos agradecidos nesta noite e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, a noite de pregação, eu quero pregar uma palavra ao seu coração nesta noite. Gostaria de pedir a você que se colocasse de pé no seu lugar. O tema da mensagem já está sendo projetado aqui. Siga o quê? Siga as recomendações. Então, nós temos muitas recomendações, nós somos recomendados a muitas coisas, e algumas coisas a gente acaba seguindo, outras não, mas vamos olhar nas Escrituras Sagradas e vamos ver quais são as recomendações que nós temos e precisamos seguir. 2 Timóteo, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 15. Abra aí a sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 15. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, lembrando os irmãos aí que a nossa ministra Damiana de Jesus, ela tem feito aí o trabalho da ação social, a cesta básica. Então você deve procurá-la, você querendo abençoar com mantimento, você deve procurá-la, assinar a lista, para que então nós possamos estar no próximo domingo, né, arrecadando os mantimentos e estarmos abençoando as pessoas que hoje têm falta, em nome de Jesus. Você encontrou aí? Diga amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus, o quê? Aprovado, como obreiro que não tem do quê? Se envergonhar, que maneja corretamente a palavra do quê? Da verdade. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui no telão, acompanhando? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e poderoso Pai, nesta noite nos reunimos na Tua casa, cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor neste lugar, lugar este que o Senhor separou e preparou esta reunião para estarmos aqui, ó Deus, na certeza de que o Senhor é quem fala aos corações. Ó Deus, eu não sei quais são as expectativas, eu não sei quais são os anseios dos meus irmãos que vieram a este lugar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para superar as nossas expectativas, o Senhor é poderoso para corrigir as nossas expectativas, o Senhor é poderoso para corresponder às nossas expectativas. Se o Senhor tiver de nos exortar nesta noite, exorta-nos, ó Pai. Se o Senhor tiver de nos consolar, consola-nos, Senhor. Se o Senhor tiver de nos
edificar, que sejamos edificados pelo poder da Tua palavra, que não seja eu, Teu servo Gustavo, mas seja o Teu Espírito tratando com cada um de nós nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Podemos assentar, queridos. Amados, eu penso que todos nós, sempre quando na nossa vida, em algum momento, nós temos algumas recomendações. Quando um aluno ingressa numa escola, existem as recomendações da escola. O aluno deve cumprir o horário, né, a lista de material. Começa o ano, começam as despesas, começa o ano, começam as contas, é tanto imposto que a gente tem que pagar e a gente fica até assustado. Para quem aí é estudante, principalmente da rede particular, sabe a facada que é quando começam as aulas. É a lista enorme que as escolas colocam lá, e nunca entrou isso na minha cabeça, certos materiais que eles pedem, mas eles pedem. E aí são os livros, e aí é lápis, é borracha, é caneta, é um monte de coisa, e aí a gente vai olhar lá, eu ouvi algumas pessoas falando, lista de material que chega a custar R$1.000, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode, mais que um salário mínimo, uma pessoa ter que pagar isso de lista de material, porque a escola não permite que o aluno estude sem aquele material, ela exige, então ela tem a recomendação, para estudar aqui, tem que cumprir com essas recomendações. Quando nós vamos ingressar numa firma, quando nós vamos ingressar num trabalho, nós temos as recomendações, nós temos ali todas as orientações da empresa. Eu me lembro, uma das empresas que eu trabalhei, eles deram uma folha, um papel, mas com tanta recomendação que eu falei assim, gente, nem na época do quartel era tanta coisa para fazer, tanta recomendação, isso, aquilo, e infelizmente, quando você já está trabalhando, você percebe que ninguém cumpre com nada daquilo, e ninguém faz aquilo que é recomendado. E ninguém, na verdade, acaba seguindo ao pé da letra. E quando alguém quer seguir aquelas recomendações, é taxado como o quê? É taxado como um bajulador, é taxado como uma pessoa que quer aparecer. Quando alguém quer fazer o que é certo, é taxado pelos outros de errado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nos dias de hoje, nós temos visto uma grande inversão de valores. O que nós estamos vendo é que parece que o errado é que virou o certo. Parece que agora você fazer a coisa certa é que está completamente errado. Eu fico observando, queridos, e essas questões que me preocupam muito porque querem empurrar goela abaixo uma coisa que a Bíblia ela condena. Querem dizer, querem ditar, querem impor, querem que eu e você aceitemos, querem que os nossos filhos abracem isso com naturalidade. E as escolas com materiais, tome cuidado, observe se o seu filho é pequeno, a escola em que ele estuda, procure saber o tipo de material, procure saber o conteúdo dos livros que estão sendo aplicados, porque eles querem de alguma maneira incutir na cabeça de quem? Das crianças, que na verdade existe uma nova opção sexual. Não, negócio de homem, de mulher, é um terceiro sexo aí. E eu penso, queridos, que não existe mudança de sexo. Não existe. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Não tem como mudar isso. Ah, mas existe a cirurgia vai lá só para mutilar, só para modificar o estado físico, mas na verdade quem nasceu homem é homem, diga amém por isso, que os homens digam glória a Deus. Alguém tem dúvida aí? Quem nasceu mulher é mulher, as irmãs digam amém, as irmãs digam glória a Deus, amém por isso. Não tem como ser diferente, mas parece que hoje, quem acredita nisso, quem crê nisso, quem simplesmente toma posse do que também é bíblico, está errado. Não, eu tenho que entender que a sociedade mudou,
Eu tenho que entender que os tempos são outros. Eu tenho que entender que nas empresas, nas faculdades, nas universidades, é normal fumar um cigarro de maconha, é normal puxar um baseado, é normal dar um tapinha, é normal dar um cheirinho na loló, é normal fazer uso dessas coisas, porque todo mundo faz. Ah não, a galera faz. Ah, tu não faz, tu é careta. Tu não faz, ah, você não sabe o que é a vida. Aí quem não faz, passa como? Errado. Então nós temos que entender que existem recomendações dadas por Deus e que nós não podemos abrir mão dessas recomendações. Nós não podemos deixar de lado as recomendações que o Senhor nos dá. E se Deus nos dá as recomendações, vai por mim, você vai se dar bem. Porque todas as vezes que Deus dá uma orientação, dá uma recomendação, irmão, é batata. Se não fizer, vai quebrar a cara. Se não seguir, pode apostar, vai amargar um preço muito alto, muito caro. Essas confusões que estão fazendo nos dias de hoje, eu fico olhando para a palavra de Deus e fico ouvindo alguns crentes dizendo, ah, mas isso não tem, qual que é o problema? Qual que é o problema? Porque Deus deu as suas orientações e as suas recomendações, e eu preciso viver debaixo dessas recomendações. Nós precisamos viver debaixo dessas recomendações. Eu não sei se você na sua infância, você já passou por algum episódio assim, de você sair de casa, passar um dia, ou até mesmo com seus pais, vai visitar a casa dos seus avós, vai visitar a casa de um parente. E aí, então, o pai chega, a mãe chega e começa a dizer, ó, você chega lá, você não pede nada, você não põe a mão em nada, você, se te oferecer, você diz que não quer. Quando você chega lá, fala com todo mundo. Não é assim? Alguém já passou por isso aí? Pois é. Acho que só uma irmã passou por isso. Eu ia para casa da minha avó, a recomendação era essa. Não podia mexer, não podia pegar, não podia tocar, não podia comer. E criança, quando vê comida, quer o quê? Comer, irmão. E aí sempre tem um tio incircunciso que chega e fala assim, ó, o menino quer, dá para o menino. E a mãe fica, né? E a criança se segurando. E a criança doida para dizer sim. E a mãe está ali fulminando a criança com os olhos. Não pega, não pega, não pega, não pega. E a criança faz o quê? Pega. E depois em casa, o couro come. Depois em casa, o acerto de contas. Por quê? Porque deu as recomendações e a criança não seguiu as recomendações. Então, em todos os lugares que nós vamos, queridos, existem recomendações. Você não entra no fórum sem camisa e de bermuda. Você não entra. Não deixam você entrar. E não adianta se você vai perder a audiência, se você vai tomar revelia. Ninguém quer saber. Tem a recomendação é essa. Não pode, não pode. Então nós temos algumas recomendações. Em alguns lugares, a força da lei se aplica e a gente obedece. Em outras, não. Nós temos a recomendação e eu fico intrigado com isso. Já falei isso aqui. Nós temos uma lei de trânsito. E a lei de trânsito diz que a pessoa tem uma determinada velocidade para cumprir naquela via. E ela não pode andar numa velocidade maior do que aquela, mas só que o carro anda numa velocidade maior. Então a gente sabe da recomendação, mas aí o motorista começa o quê? Ter o pé pesado, ele quer andar logo, ele quer andar depressa, ele quer chegar rápido, ele quer correr. Quando ele vê o tal do radar, o que ele faz? Ele tira o pé do acelerador, porque ele sabe que ali a lei vai multá-lo. Mas se eu não sofrer uma sanção, se eu não sofrer uma punição, se eu não sofrer uma advertência severa, talvez então eu acabe ignorando a lei. Quem viajou de avião aí, quem fez alguma viagem de avião, sabe que existe uma série de procedimentos quando você embarca numa aeronave. Vem aquelas moças,
Tem homens também, e aí começa. Aí você senta, aí começa a vozinha falando: atenção, senhores passageiros, dentro de alguns instantes nós estaremos decolando, pedimos que você afivele seus cintos. E aí começa aquela reza. E aí você está ali. Aí para quem tem medo, já pensa, apertar o cinto, pronto, a situação vai cair. Já está mandando apertar porque alguma coisa vai acontecer. Aí manda desligar o celular. Sempre tem um desavisado que fica no celular, ainda liga para aquele parente e falando: ô fulano, eu estou aqui no avião, ó, já estou chegando, daqui a pouco eu estou aí. E tá a aeromoça: a senhora desliga o telefone, a senhora desliga o telefone, não pode ficar com o telefone ligado durante o procedimento de decolagem, durante o procedimento de aterrissagem, encoste, levante a sua poltrona. Eles falam um monte de coisa, a moça fica lá. Aí quando ela chega na parte assim, ó, temos saídas na parte das asas, e no fundo eu penso, avisou da saída porque dá uma coisa errada. Aí ela fala assim: ó, o assento ele vira um bote. Eu falo, pelo amor de Deus, só vai cair na água, não é possível. Só que se der ruim, irmão, tu não lembra de nada. Se a coisa começar a sacudir lá em cima, tu só lembra: Senhor, eu estou aqui pertinho, mas não quero ir agora não, Jesus. Quando o trem começa a chacoalhar, quando o avião começa a balançar, irmão, dá um pavor. Você tem certeza da salvação, mas você fala assim: Senhor, agora não, Senhor, agora não, Senhor, espera mais um pouco. Aí a gente fica lembrando das recomendações, a gente não lembra de nada, irmão, a gente quer que aquele negócio pare de chacoalhar, pare de sacudir, mas tem as recomendações, tem as orientações, e há pessoas que são tiradas da aeronave porque não cumprem, não acatam com as recomendações. Imagine na vida espiritual, imagine na nossa vida cristã, imagine na nossa caminhada com Deus. Nós temos inúmeras recomendações e que nós devemos segui-las. Nós devemos segui-las para que o nosso voo seja tranquilo, para que nós não venhamos ficar apavorados e pensar que todo o processo de turbulência está sendo provocado por nossa teimosia e desobediência. Então, quando eu olho para a vida deste jovem chamado Timóteo, um jovem que sofria com a timidez, você talvez não saiba, mas Timóteo, ele era muito tímido, e além da timidez que ele sofria, ele também sofria com as adversidades do ministério. Por ser muito jovem, ele ainda era alguém discriminado. Falei à igreja hoje pela manhã, e ontem, sábado, dia 3 de fevereiro, completei 2 anos de pastor dessa igreja, a Igreja de Nova Vida no Jacaré. Diga amém por isso. E é um privilégio, é uma honra, é uma alegria servir a Deus. Espero servir a Deus até a vinda de Cristo. E quando você ingressa no ministério, a única recomendação que você recebe é a seguinte: aprenda a depender de Deus. Não existe uma cartilha pronta em que o pastor, olha, aprenda a depender de Deus. Porque como pastor você tem que aprender a depender única e exclusivamente do Senhor, amar as almas que o Senhor lhe confiou e viver debaixo da orientação da palavra de Deus. Mas eu acredito, queridos, que isso não é só para um pastor, isso é para qualquer crente que confia e declara a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos que amar quem o Senhor ama, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, quando nós somos muito jovens, nós temos uma empolgação maior, nós temos um vigor maior, nós temos uma disposição maior, e é muito natural que quando mais jovem, nós acabemos por ignorar algumas recomendações, nós acabamos por desprezar alguns conselhos dos mais velhos, e nós não podemos desprezar os conselhos, porque na multidão de conselhos existe o quê? Sabedoria. Então Timóteo, ele precisava aprender, ele precisava ainda experimentar algumas situações. Então Paulo tinha uma preocupação. Paulo queria que Timóteo não se desviasse, que Timóteo não se esfriasse na fé, que pelo contrário, que Timóteo continuasse confiante, crendo na vocação do Senhor em sua vida. Então Timóteo
estava enfrentando um tempo sombrio da igreja, e que a igreja ela era de uma maneira feroz, muito perseguida. Havia uma perseguição muito grande contra a igreja. Quem se dizia cristão era veementemente perseguido, e Timóteo estava justamente tendo que lidar com essa perspectiva da perseguição. Então talvez o seu coração em alguns momentos estava desejoso de abandonar o barco. Talvez ele tenha pensado: olha, isso foi a maior roubada da minha vida, eu não queria ser líder, eu não queria cuidar de rebanho, porque afinal de contas é muita prova, é muita luta. Talvez em algum momento alguém tenha dito para ele: Timóteo, tem certeza mesmo que... Então Paulo precisava encorajá-lo, para que então o seu coração continuasse avivado pelo chamado do Senhor. E as perseguições que Timóteo sofria não eram só as perseguições externas, não eram só as pessoas de fora da igreja. As piores perseguições que Timóteo enfrentava eram as perseguições de dentro da igreja. Grupos rebeldes, grupos que se rebelavam contra a palavra de Deus, grupos que tentavam promover a dissensão, grupos que tentavam trazer ensinos errados, falsos mestres que se levantavam e queriam então deturpar o evangelho de Cristo Jesus. E como ele era muito novo, então ele precisaria ter habilidade para lidar com isso. E é nesse momento que Paulo recomenda que ele defendesse a sua fé, que ele pregasse o evangelho de maneira pura, de maneira genuína, que ele simplesmente falasse da palavra do Senhor, que ele fosse perseverante na sua caminhada, que ele não atentasse para a tribulação que ele sofreria, tudo isso com um único propósito: cumprir com a vontade de Deus. Então Paulo, ele abre o leque nas suas orientações, e no texto que nós acabamos de ler, este jovem, este rapaz, ele foi instruído por um homem experiente. Volte comigo no versículo de número 1, vá comigo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1. O que Paulo agora diz a Timóteo, falando a ele o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo aqui faz uma observação, declarando Timóteo como seu filho. Porque de fato, na fé, Timóteo era um filho espiritual de Paulo. E como um pai que recomenda ao seu filho o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Todo pai, toda mãe sempre procura recomendar aos seus filhos a maneira correta de ser, a maneira correta de agir, a maneira correta de lidar. Pelo menos é o que deve ser feito. Talvez a sociedade esteja do jeito que está, porque muitos pais não querem ter o trabalho de educar filhos. Porque educar filhos dá trabalho. Não é uma tarefa fácil. Você cria, você educa, você ensina, e cada um depois quer fazer do seu jeito. Depois se esquecem de algumas recomendações. E Paulo, como pai espiritual, queria que seu filho Timóteo seguisse à risca as suas recomendações. Paulo demonstrava um grande amor, um grande carinho. Paulo tinha um sentimento de afeição por Timóteo. Então ele orienta que esse rapaz não desprezasse o sofrimento, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Paulo chega a dizer para Timóteo que ele deveria começar a treinar pessoas. Eu abro um parênteses aqui, porque na verdade, queridos, a igreja evangélica brasileira, ela peca em muitas questões, e uma delas é o discipulado. A igreja evangélica, ela não trabalha o discipulado à luz da Bíblia. Nós queremos montar curso, nós queremos fazer trabalhos de isso e daquilo, nós queremos montar apostilas disso, apostilas daquilo, nós queremos fazer tanto treinamento,
Mas, na verdade, nos esquecemos que o discipulado, a formação do discipulado, não está numa apostila, não está numa revista, não está num curso de teologia, e eu não estou aqui desprezando o curso de teologia, sei da importância, mas entendo que não é isso que forma Cristo em nós. O discipulado, ele acontece através do relacionamento. Veja Jesus, ele escolhe quantos homens? 12. Traz esses homens para perto. Esses homens passam a vivenciar as experiências de Jesus. Esses homens passam a acompanhar a vida de Jesus. Esses homens passam a seguir Jesus em tudo aquilo que ele faz. Ele vai para o monte, ele leva alguém. Ele atravessa o mar, ele leva alguém. Ele vai ensinar as multidões, ele leva alguém. Jesus ensina, discipula, transmite o conhecimento pela vivência. E nós, muitas vezes, como evangélicos, nós não pensamos numa formação adequada. A obra de Deus, ela tem uma carência muito grande de trabalhadores. Mas parece que o que mais tem dentro das igrejas hoje são espectadores. Plateias que estão apenas na expectativa de receber. Estão na expectativa de ganhar, estão na expectativa de obter algo, quando na verdade Deus não nos chamou para sermos espectadores, Deus não nos chamou para ficarmos sentados, Deus nos chamou para arregaçarmos as mangas e trabalharmos na obra e dedicarmos a nossa vida à causa do Evangelho de Cristo Jesus. Timóteo tinha essa responsabilidade, e mesmo o jovem Paulo diz para ele: ei, Timóteo, treina homens, habilite homens, capacita homens, chama pessoas fiéis. Você não ensina sobre fidelidade se você não exercer fidelidade. Você não pode ensinar fidelidade se você não praticar fidelidade. As pessoas não aprendem tanto pelo que nós falamos, elas aprendem por aquilo que elas veem, o que nós fazemos. Então Timóteo, ele tinha se tornado uma referência, um modelo. Então Paulo disse: agora comece a instruir outros homens, agora comece a pegar homens capazes, homens fiéis, homens que realmente são comprometidos. Conversando com um pastor, falando sobre os desejos, anseios, crescimento da obra, e a conclusão que nós chegamos é que o problema não é encontrar homens para o trabalho, o problema é encontrar homens e mulheres comprometidos com o trabalho, porque a grande maioria não termina o que começa. A grande maioria se intimida com as adversidades. A grande maioria, quando surge um obstáculo, parece que nos esquecemos de Deus. Parece que deixamos de crer em Deus. Então, quando o obstáculo surge, quando a adversidade surge, quando a afronta se levanta, é o momento de manifestar a minha fé em Deus. É o momento de manifestar a minha convicção no poder do Senhor. É o momento de resistir, sabendo que o Senhor é quem está pelejando por mim e lutando em meu favor. Mas se eu me deixo dominar pelo medo, o que acontecerá? A minha fé será vã. A minha força será pouca. E então eu serei vencido e serei derrotado. Precisamos aprender a lidar com o medo. A minha irmã, esses dias, falando sobre o medo e dizendo por que ela tem medo de parque. Teve um dia que ela foi no parque e ela entrou em pânico quando chegou no parque. Eu nunca vi uma criança ter medo de parque. Parque é uma coisa que as crianças gostam. Ontem aí as crianças do Geração Vida estiveram aí no parque, um parque caro, um parque famosíssimo, parque que é uma das 8ª maravilhas que existem no Rio de Janeiro. Xangai, conhece? É parcaço, irmão. Parque melhor que o Xangai não tem. Você já
São os monstros que vão sair daquele negócio. Ela tem pavor, ela tem medo, ela não entra. Aí foi num parque desses aí, não foi o Xangai, ela não foi, porque ela não iria. E aí ela travou, ela paralisou. E aí depois, então, em casa, conversando, agora esses dias, que ela está passando os dias conosco, e eu falei assim, por que você não entrou no parque? Por que você tem medo? E aí ela falou, eu tenho medo porque eu não gosto de ouvir as pessoas gritando. Aquilo assusta ela, aquilo girando. Aí ela disse que viu uma reportagem que um brinquedo caiu e pessoas morreram. Aí eu falei, meu Deus do céu, gente, desliga essa televisão, deixa essa criança ver essas coisas. Ela vendo um vídeo de uma cobra engolindo um animal, fazendo ela chorar. Eu falei, por que você está chorando? Porque eu não gosto de ver essas coisas. Ela é muito sensível. Então ela disse para mim o seguinte, Gugu, ela me chama de Gugu, porque ela é minha irmã. Ela disse, Guti, eu entendo que o medo, ela não falou assim, ela disse, o medo, na verdade, põe limite na gente. Ela disse exatamente isso, o medo põe limite na gente. E então eu olhei para ela e rebati, mas o medo também, em excesso, nos paralisa. O medo põe limites, é verdade, mas eu não posso deixar o medo me dominar, porque senão eu não saio de casa. Eu não posso deixar o medo me dominar, porque senão daqui a pouco eu vou me tornar um crente medroso, eu vou me tornar um crente covarde, e Deus não se agrada dos covardes. Ele não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, para avançarmos, caminharmos na presença do Senhor. O medo, ele pode nos paralisar. O medo pode nos travar, o medo pode nos inibir de fazermos aquilo que precisa ser feito. E Paulo tinha uma preocupação para que Timóteo não ficasse paralisado pelo medo, para que Timóteo não permitisse que o medo dominasse o seu coração e então ele acabasse recuando na caminhada. Mas as recomendações mais interessantes que eu posso notar de Paulo a Timóteo estão no versículo de número 15. Volte comigo no versículo, por favor, coloque aqui por gentileza. O que Paulo então diz? Procure apresentar-se, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então vamos entender a primeira recomendação que nós encontramos aqui. A primeira recomendação que o jovem Timóteo precisava seguir, de apresentar-se a Deus. Preste atenção, nessa primeira recomendação, nós temos que olhar com muito cuidado, porque esta recomendação é fundamental. A partir dela, todas as outras passam a fazer sentido na nossa vida. A intenção do coração é mais importante do que o desempenho do trabalho. Vou repetir. A intenção do coração é mais importante do que o desempenho do trabalho. Ou seja, da tarefa que executamos. A intenção, o que há no nosso coração, o para quem estamos fazendo, é muito mais relevante do que como estamos fazendo. Eu preciso olhar e enxergar no meu coração para quem eu estou fazendo. Paulo diz para Timóteo, apresente-se a Deus. Paulo não diz para Timóteo, apresente-se ao homem, mostre-se para o homem, deixe que as pessoas vejam e conheçam o seu nome, deixe que as pessoas te conheçam e vejam que você é um jovem ousado, deixe que as pessoas lhe admirem, deixe que as pessoas simplesmente vejam o potencial do seu ministério. Não, a recomendação que Paulo dá ao jovem Timóteo é, apresente-se a Deus.
Em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo, fazendo uma inferência: qual é a sua motivação, Timóteo? Você precisa se perguntar o porquê você faz o que faz. Por quê? Por que você vem à igreja? Por que você cultua? Porque todo mundo cultua. Eu vou à igreja porque não tem outro lugar para ir, eu vou à igreja porque eu gosto. É impressionante. Final de ano, parece que nos tornamos alguns mais religiosos. Tem gente que passa o ano inteiro sem ir à igreja, mas chega no dia 31, ele procura uma igreja para passar o culto da virada. Por que não? Eu tenho que começar o ano na presença. E passa os 364 dias fora da casa do Senhor. Quer apenas um momento, quer apenas estar ali. Por que servimos a Deus? Porque de fato estamos professando a fé na pessoa do Senhor Jesus. Estamos fazendo para Deus. Para quem estamos fazendo? Será que nossa preocupação tem sido verdadeiramente em nos apresentarmos para Deus ou em nos apresentarmos para o homem? Qual é a motivação do nosso coração? Por que eu prego? Eu preciso me fazer essas perguntas. Por que eu prego? Porque eu estou na obra de Deus fazendo o que eu faço. Conversava com meus tios ontem falando sobre isso. Eu preciso saber a motivação do meu coração. Eu não posso levantar-me da cama sem saber o porquê eu faço o que eu faço e para quem eu faço. Se eu não sei para quem eu faço, eu posso fazer de qualquer jeito. Se eu não sei por que eu faço, então eu posso fazer com as motivações erradas. E Timóteo, ele deveria se apresentar a Deus e não aos homens, porque Deus saberia discernir a condição e a motivação do coração de Timóteo. Deus está avaliando a intenção do seu esforço. Deus está avaliando a intenção com que você faz as coisas e para quem você está fazendo. Deus enxerga além das nossas impressões, as que queremos deixar para que os outros vejam. Nós, seres humanos, somos muito preocupados com a reputação. Sempre nos preocupamos com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer a nosso respeito. Amados, vão se levantar contra você e vão questionar a sua fé e vão lhe dizer assim: você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Você não serve a Deus? Então por que agora você está desempregado? Você não serve a Deus? Então por que agora você está com essa crise no seu casamento? Você não serve a Deus? Então por que você não ora a esse Deus, para que esse Deus então faça essa situação mudar? As pessoas querem que nós sigamos o padrão que elas acreditam ser o certo. As pessoas querem que nós sigamos as recomendações deste mundo, e as recomendações deste mundo é sempre o ter. Este mundo não nos ensina a sermos obedientes. Este mundo nos ensina a sermos exigentes. Somos cada vez mais exigentes. Queremos um padrão cada vez mais apurado das coisas. E não importa se isso vai sacrificar uma alma, não importa se isso vai custar uma vida, não interessa. Eu quero lhe dizer nesta noite, tome cuidado com a sua motivação. Tome cuidado, observe bem qual tem sido a sua motivação, para quem você tem feito as coisas. Porque uma motivação corrompida, querido, ela já condena toda a obra antes de começar. Como assim, pastor? Você conhece o episódio da Torre de Babel? O que aqueles homens queriam? Construir uma torre. Para que eles queriam construir uma torre? Eles queriam construir uma torre para que o seu nome fosse lembrado, para que eles se tornassem celebridades. Então eles queriam construir uma torre que tocasse os céus, para que os
teu nome fosse lembrado por qualquer pessoa que pensasse e olhasse para aquela obra, pudesse se lembrar de quem a construiu. E naquele momento, então, Deus olha do céu e vê a intenção daquela obra. Deus, então, reúne o conselho da Trindade e diz: vamos lá, vamos enxergar o que eles estão fazendo. E viu, então, a Trindade o que os homens haviam feito, e decidiram, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo confundi-los. E aí surge, então, a Torre de Babel, a confusão das línguas. O problema não estava em construir uma torre que tocasse o céu, o problema estava na motivação que eles queriam construir a torre. Então aquela torre não pôde dar continuidade, porque ninguém entendia o que o outro falava, ninguém compreendia o que o outro estava pedindo. Um pedia tijolo, o outro estava entregando areia, uma confusão tremenda. Porque Deus havia observado que a motivação dos seus corações estava corrompida, então aquela obra já estava fadada ao fracasso. Por que algumas pessoas não rompem? Por que algumas pessoas não conseguem avançar? Porque muitas vezes não atenta para a motivação. Querem fazer as coisas com a motivação errada. Até o que quer fazer é certo, mas a motivação está errada. Então Deus vai lá e põe a mão e trava e não deixa acontecer. Mas eu quero lhe também atentar com você, para que nós venhamos seguir a recomendação de Paulo a Timóteo, que nós possamos nos apresentar a Deus com a motivação correta, sabendo e crendo que Ele sustenta as nossas vidas, que Ele nos conduz, é que Ele abre os caminhos que estão fechados para nós. Eu só preciso confiar nele, e a minha confiança não está naquilo que Ele vai me dar, a minha confiança está naquilo que Ele é. Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para fazer. Eu creio que Ele faz, eu sei que Ele faz, eu confio que Ele faz, mas eu não sirvo pelo que Ele faz. Tudo, absolutamente tudo que inspira nossas ações, começa com as nossas motivações. Quando nós agimos para impressionar os homens, nós seremos desqualificados por Deus, e Paulo não queria que Timóteo fosse desqualificado. Como nesta noite Deus não quer que nós sejamos desqualificados. Por isso então ele dá a segunda recomendação: apresentar-se a Deus, mas também apresentar-se a Deus aprovado. Diga comigo: eu preciso me apresentar a Deus, mas eu devo me apresentar aprovado. Volte comigo no versículo novamente, versículo 15. Bote para mim, por gentileza. Ache aí o versículo 15. Procure apresentar-se a Deus de que maneira? Aprovado. Esta recomendação é fundamental. Antes de se apresentar como obreiro, primeiro eu devo me apresentar aprovado. Ou seja, a aprovação precede a execução do trabalho. Ou seja, eu preciso ser primeiro aprovado para depois desempenhar o trabalho, desempenhar a tarefa. É diferente do nosso mundo secular. Primeiro eu tenho que ter a habilitação para receber então uma qualificação. Deus Ele nos vê com um grande potencial. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele te criou. Ele sabe o quanto você pode crescer. Ele sabe o quanto você pode romper. Ele sabe o quanto você pode ser um instrumento nas mãos dele. Mas antes de qualquer coisa, você precisa estar aprovado. Nós falamos das motivações, porque se as motivações forem erradas, nós somos reprovados. Mas se as motivações forem certas, nós estamos no caminho da aprovação. E o que diz respeito à aprovação, nós precisamos nos fazer uma outra pergunta. O que eu preciso fazer para verdadeiramente ser aprovado?
o que nós devemos fazer para recebermos esta aprovação? Se nós olharmos as respostas, poderiam ser muitas as respostas. Eu tenho que me consagrar mais a Deus. Eu tenho que ter mais uma vida de oração. Eu tenho que ter mais tempo jejuando. Eu tenho que subir mais um monte, porque eu subo um monte muito pouco. Eu tenho que simplesmente fazer uma corrente nem de 7, porque a coisa está tão feia que eu tenho que fazer uma corrente de 14 semanas, porque a coisa está braba, pastor. A gente pensa em inúmeras respostas, mas ela é tão simples. O que eu preciso fazer para ser aprovado? Eu preciso fazer a prova. E depois, passar na prova. Então, para eu ser um obreiro aprovado, para eu alcançar essa aprovação, eu tenho que fazer a prova. Queridão, tu não quer fazer a prova, então tu não vai ser aprovado. Queridona, tu não quer fazer a prova, você não vai ser aprovado. Só é aprovado quem faz a prova. Se não faz a prova, não tem nota. Quero passar no Enem. Legal, tu se inscreveu? Não. Então, você vai ser aprovado em quê? Puxa, eu quero passar na entrevista. Você foi fazer a entrevista no dia marcado? Não, porque eu fiquei com medo. O medo te paralisou, você não foi lá. Pois é, não foi aprovado. Leia comigo, versículo de número 12, do capítulo 1 de Tiago. Olha o que diz Tiago. Feliz é o homem que persevera no quê? Persevera no quê, igreja? Na provação. Por quê? Depois de aprovado, receberá a coroa do quê? Da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Preste atenção. Bem-aventurado, feliz é um homem que persevera na provação. Você está sendo provado? Diga aleluia. Você está sendo provado? Diga glória a Deus. Você está sendo provado? Louve ao Senhor. Você está sendo provado? Exalte ao Senhor. Você está sendo provado? Glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor está te fazendo feliz, porque depois da aprovação virá a tua aprovação. Mas a aprovação só vem para aquele que persevera. É muito normal as pessoas fazerem promessas a Deus. É muito comum as pessoas fazerem promessas a Deus, dizendo: não, Deus, aí sai do culto, sai feliz, sai alegre, palavra abençoada, aí diz: não, eu vou crer mais em Ti, Senhor, não, eu vou Te buscar mais, Senhor, eu vou obedecer o Teu chamado, eis-me aqui, Senhor, não vou mais pedir para o Senhor enviar o meu irmão, não, envia-me a mim mesmo, Senhor, eu vou ser mais fiel a Ti com a minha vida, eu vou ser mais fiel a Ti com a minha vida financeira, eu vou evangelizar mais, eu vou pregar mais. Muitos crentes falam essas coisas e prometem essas coisas, mas no momento em que são provados, se esquecem do que falaram. Eu vou fazer a tua obra. Aí quando vem a provação, estou sem tempo, não dá, eu estou tão cansado. Orou para Deus abrir a porta, orou para o Senhor dar um emprego. Aí no dia que Deus dá o emprego, a pessoa diz assim: eu estou tão ocupado no meu trabalho que eu não tenho mais tempo, eu não estou tendo tempo nem para orar. Se Deus te dá uma porta, meu irmão, Ele não vai te dar uma porta para te tirar da presença dEle. Ele vai te dar uma porta que vai somar na sua vida para você fazer a vontade dEle se cumprir na vida de outras pessoas. O problema é que quando as coisas começam a dar errado, o problema é que quando as coisas começam a não ir tão bem, nós então começamos a entrar num colapso, um colapso emocional. E pensamos em desistir. Aí a gente já não quer mais servir, a gente já não quer mais orar, a gente já não quer mais buscar, a gente já não quer mais estar na igreja, a gente já não quer mais adorar ao Senhor. Minha irmã, eu quero falar para você nesta noite, essa tua aprovação tem prazo de validade, porque o Senhor é que está do teu lado, o Senhor é que está sustentando a tua mão, é o Senhor quem tem feito os teus pés caminharem por esse caminho, mas Ele está contigo, você não está sozinha. A dificuldade, irmãos, no momento que nós somos provados, nós acabamos não mantendo o nosso propósito e nos esquecemos
das recomendações. E quando nós nos esquecemos das recomendações, nos sentimos frustrados porque não conseguimos levar adiante aquilo que gostaríamos de levar. Aí vem a tristeza, aí vem esse sentimento de fracasso, aí vem esse sentimento de derrota, aí surgem os traumas na alma, os traumas no coração. O que são traumas, pregador? Os traumas são nada mais, nada menos do que feridas provocadas por provações que nós fomos reprovados. Todas as vezes que nós somos reprovados, essas reprovações produzem em nós feridas que desencadearão em traumas. Então eu não posso apenas pensar em ser provado, eu tenho que pensar em ser provado e sair da prova aprovado. A questão é que Deus nos dá a prova e nos dá a cola da prova. Deus já dá o gabarito. Deus já dá o gabarito. Deus dá a prova e diz assim: meu filho, não temas, eu sou contigo, você vai sair vencedor dessa. Apenas confie em mim, apenas creia em mim. Deus já está dando. E quando Deus está dando a palavra, Deus está dando uma promessa. E nas promessas de Deus nós devemos confiar, porque as promessas de Deus não falham na nossa vida. As promessas de Deus não se corrompem na nossa vida. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Mas eu preciso aceitar a provação e permitir passar por isso, porque no final quem vai me aprovar é Deus e não é o homem. E terceiro, ele fala sobre apresentar-se como obreiro. Primeiro, apresentar-se a Deus. Tratamos da motivação. Segundo, apresentar-se aprovado, para que então nós possamos seguir para o terceiro estágio. A terceira recomendação, apresentar-se como obreiro. Como obreiro que não sente o quê? Como obreiro que não sente vergonha. Amados, todas as vezes que nós enfrentamos uma prova e passamos, nós nos sentimos como? Eufóricos, entusiasmados, felizes. Nós nos sentimos alegres, temos um contentamento extraordinário. Por quê? Porque fomos capazes de passar numa prova. Você já viu alguém dando uma notícia de que foi reprovado e ficou feliz? Ah, eu estou muito feliz. Por quê, irmão? Conta a sua bênção. Não é bênção não, é uma derrota. Hã? Como assim? É uma derrota, que eu fui reprovado. Eu tomei pau na prova lá e não deu certo, mas eu estou feliz. Não, ninguém dá esse tipo. Se alguém é reprovado, a pessoa fica, ela não quer nem falar. Ela não gosta nem que toque no assunto. Sempre vem alguém para perguntar. E aí, passou? Aí ela pensa, já 15º que faz a pergunta. Aí já sobra patada para tudo que é lado. Aí o coitado perguntou pela primeira vez, mas quem ouviu a pergunta ouviu pela 15ª vez. Aí às vezes a gente não entende por que a pessoa teve aquele comportamento. Não deveria, mas às vezes nós temos. Porque ela já está cansada de falar a mesma coisa, porque é uma coisa que a entristeceu, então ela diz, não passei não. Com vontade de dizer, não é da sua conta. Mas não fala, por educação, porque ainda sobrou um pouquinho de educação na vida da pessoa e ela não fala. Ninguém vai dar uma notícia de reprovação com alegria, com contentamento. Mas quando nós somos aprovados, nós queremos contar, nós queremos espalhar, nós queremos postar, nós queremos publicar, nós queremos compartilhar com o maior número de pessoas a nossa alegria, porque a aprovação traz alegria, a reprovação traz vergonha. E eu não posso ser um obreiro que caminhe envergonhado, eu não posso ser um obreiro que caminhe cabisbaixo, eu não posso ser um obreiro que não tenha condições de olhar no olho das pessoas. Então, para que eu possa olhar no olho das pessoas, eu devo me apresentar como obreiro. Mas para eu me apresentar como obreiro, primeiro eu tenho que ter sido aprovado. E para eu ser aprovado, primeiro a minha motivação tem que estar correta em Deus. Se você está entendendo, diga amém.
E o motivo pelo qual Paulo faz essa recomendação era justamente porque ele próprio havia superado todas as agruras do ministério, todas as dores do ministério. Paulo não tinha vergonha de sofrer por amor a Cristo. E hoje parece que os crentes têm vergonha de sair com a Bíblia, têm vergonha de falar que é evangélico, têm vergonha de falar de Jesus, não fala de Jesus, não comenta que é Jesus. Se perguntar eu falo, porque se não perguntar eu não vou falar, por causa da chacota que vai sofrer, por causa do deboche que vão fazer, não me interessa. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, e eu amo falar de Jesus, e para quem quer que seja, eu escrevo lá, eu sou de Cristo, tudo posso sim naquele que me fortalece. Escrevo lá, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, entregue a sua vida a Jesus, confia nele, confia no Senhor, porque o mais ele fará. Eu não tenho vergonha da cruz de Cristo, ainda que façam chacota, ainda que façam deboche, não me interessa. Eu me alegro se eu puder passar pelas provações que o meu Senhor passou, porque é sinal de que eu estou nas suas pegadas, é sinal de que eu estou trilhando os seus caminhos, é sinal de que eu estou seguindo. Se eu sofro o que ele sofreu, se eu passo pelo que ele passou, então a fé no meu coração é aperfeiçoada, a minha fé é aumentada, e eu posso então glorificar a Deus, porque o Senhor é quem tem me abençoado. Paulo chega a escrever aos Romanos dizendo: não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Queridos, hoje, lamentavelmente, não só tem crente que sente vergonha do Evangelho, como tem crente que também faz vergonha no Evangelho. O que tem de gente dando mau testemunho por aí, o que tem de gente envergonhando o Evangelho de Cristo, o que tem de gente trazendo escândalo para o Evangelho de Cristo, e depois vão com a cara mais lavada do mundo dizer: eu estou sofrendo perseguição. Não está sofrendo perseguição não, estão simplesmente afirmando o que você fez de errado. Eu preciso dar bom testemunho, então eu não posso me envergonhar do Evangelho e não posso promover vergonha ao Evangelho, porque todas as vezes que o meu testemunho fracassa, então eu estou crucificando a Cristo novamente. Você não deve sentir vergonha de ser um cristão, diga amém por isso. Você não deve sentir vergonha de servir a Jesus. Você não deve sentir vergonha de falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Você tem sido abençoado neste lugar? Então fale para as pessoas, reproduza, diga a elas o quanto você tem sido abençoado neste lugar, não porque este lugar é melhor do que outros, não, porque neste lugar o Espírito de Deus tem liberdade também para agir. Este lugar é porta do céu, este lugar foi escolhido pelo Senhor, e Deus estabeleceu este lugar para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Não há poder no nome do pastor, não há poder na pessoa, no ser humano, o poder está em Deus. Eu não tenho vergonha, eu não posso ter vergonha, mas também eu não posso causar vergonha. A reprovação traz tristeza, a reprovação traz vergonha. O que Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha, o que você está passando, Deus está vendo, e isso estará contribuindo para a sua salvação, e estará amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça, porque você vai desfrutar de uma vida eterna com Deus. Não se envergonhe, Timóteo, seja aprovado, não abaixe a cabeça.
Aprenda a olhar no olho da pessoa. Pessoas tímidas fazem o quê? Não olham, não encaram. Pessoas tímidas sempre desviam o olhar. Ou é timidez, ou é falsidade. Quando alguém conversa com você e não lhe encara nos olhos, preste atenção. Os olhos são a janela da alma e podem falar muito. Um olhar pode dizer muito sobre nós. Podemos estar com um largo sorriso, mas o olhar pode estar triste. Se alguém não lhe encara, observe se de repente essa pessoa não está tendo motivos para se envergonhar, porque até mesmo a falsidade envergonha o coração da pessoa. Mas a aprovação traz alegria, a aprovação traz o contentamento, a aprovação nos faz andar de cabeça erguida. E para eu me apresentar como obreiro, eu não posso sentir vergonha. Pelo contrário, eu tenho que sentir prazer por estar na presença de Deus. E quarto e último, eu devo então apresentar-me como obreiro, mas que também maneje bem a palavra da verdade. Ouça isso, igreja. Não se trata apenas de manejar bem a palavra, mas se trata de manejar bem a palavra da verdade. Por quê? Porque a palavra sem verdade é hipocrisia. Palavra sem verdade é hipócrita. O que Jesus combatia nos fariseus? O que Jesus combatia nos religiosos? Jesus combatia a hipocrisia. Porque eles falavam da palavra, sim ou não? Eles falavam da palavra. Eles diziam o que a palavra dizia, mas eles não tinham verdade no que falavam, porque não praticavam aquilo que eles mesmos exigiam dos outros. Manejar, manusear, fazer uso com propriedade. Eu preciso fazer uso com propriedade da verdade. E quando eu trato a palavra da verdade como ela deve ser tratada, então existe autoridade. Por que o ensino de Jesus era um ensino com autoridade? Leia comigo Mateus capítulo 1, versículo 22, para a gente já caminhar para o encerramento. Olha o que diz o texto. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Percebe a diferença? Os mestres da lei ensinavam. Tem muito crente querendo ensinar, mas tem pouco crente querendo pôr em prática. Eu não quero ser um espectador, eu não quero ser um ouvinte, eu quero ser um ouvinte praticante das verdades de Deus. Porque se eu apenas sei a verdade e não pratico a verdade, eu me torno hipócrita quando eu falo da palavra, porque falo daquilo que eu não faço. A comparação foi feita com o ensino, mas esse ensino feito por Jesus era diferente do ensino praticado pelos mestres da lei. Eles eram peritos na lei, eles eram profundos conhecedores da lei. No entanto, eles não eram praticantes das recomendações que eles mesmos cobravam das pessoas. Por isso que o ensino de Jesus estava pautado na prática da verdade. Aquilo que ele falava era o que ele antes vivia. Por isso ele mesmo chega a declarar: não pensem que eu vim para abolir a lei. Ele declara que ele veio para cumprir com a lei. Preste atenção. Jesus não ignora, não despreza a lei, não descarta a lei. Ele cumpre. Por isso ele tem autoridade. Se você seguir essa recomendação, você verá a autoridade de Deus fluindo da sua vida, e coisas extraordinárias acontecerão na sua casa, coisas extraordinárias acontecerão na sua família, coisas extraordinárias começarão a acontecer à sua volta, porque a autoridade do Senhor vai fluir a partir do momento que verdadeiramente você aceitar, praticar a palavra do Senhor. Essas recomendações
que Paulo deu a Timóteo servem para a nossa vida, servem para o nosso dia a dia, servem para o nosso aprendizado, para que nós vivenciemos realmente o que o Senhor espera de nós. Essas recomendações, elas não são um jugo, elas não são um peso, elas não são um fardo. Na verdade, essas recomendações, elas não vêm para nos afastar, elas vêm para nos aproximar de Deus. Elas vêm para que eu e você, quando formos provados, saiamos aprovados. E quando terminarmos de ser aprovados, nós então possamos ser transformados. Primeiro eu sou provado para ser aprovado, e depois de aprovado, eu sou transformado. O Senhor quer transformar vidas aqui nesta noite. O Senhor quer transformar corações aqui nesta noite. Existem pessoas que estão orando por isso. Existem pessoas que estão orando e pedindo a Deus: Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma. Então aguenta a prova, aguenta a prova, aguenta a prova, porque o Senhor quer te aprovar, meu irmão. Siga essas recomendações, cuide bem das suas motivações, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua motivação, para que ela esteja sempre correta, para que você não esteja querendo fazer algo que o homem vá perceber e vá aprovar, e Deus vá reprovar. Siga cada uma delas, e você então encontrará uma caminhada mais leve, você encontrará uma caminhada mais suave, você perceberá que as lutas, elas não são tão grandes e severas como você imagina. Afinal de contas, quem está no piloto, quem está pilotando a aeronave, é o próprio Deus. E não existe piloto mais perito do que Deus em passar pelas turbulências. O avião não vai cair, ele vai chegar no seu destino em segurança. Se você decolou, você vai aterrissar em segurança. Siga as recomendações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar, sem movimentos. Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida nessa noite. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Amado Deus e poderoso Pai, rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a sua bondade se estende de geração em geração. Ó Deus, diante destas recomendações que a Tua palavra nos trouxe nesta noite, eu oro com os meus irmãos, em especial por aqueles que estão enfrentando dificuldades, ó Deus, em seguir essas recomendações. Ó Pai, que no nome de Jesus, se a motivação está errada, então que o Senhor possa corrigir, que o Senhor possa tratar, para que verdadeiramente nós nos apresentemos a Ti, ó Pai. Que nós não venhamos, Senhor, buscar a referência para o homem, que nós não venhamos, ó Deus, buscar os holofotes que o homem pode nos dar, mas que nós venhamos nos esconder debaixo das Tuas asas, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, estar escondido na sombra do Onipotente, um lugar que ninguém pode nos encontrar, um lugar que ninguém pode detectar a nossa presença, porque o Senhor nos cobre, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guarda da vaidade, o Senhor nos guarda do orgulho, o Senhor nos guarda da soberba. Nós queremos ser livres, ó Deus, dessas coisas, Pai. Quantos se perderam no caminho porque não se apresentaram a Ti, se apresentaram a uma plateia, se apresentaram, Senhor, as pessoas, se apresentaram a uma multidão, ó Deus, e se esqueceram de obter a aprovação do Senhor,
porque estavam mais focados na aprovação dos homens. Senhor, que nós possamos diminuir para que Tu cresças em nós, que nós possamos verdadeiramente abraçar a humildade como devemos, seguindo essas recomendações tão preciosas como foram para Timóteo, que se tornou um grande líder, que se tornou um grande evangelista, que se tornou um formador de líderes, um discipulador. Que nós possamos, ó Deus, seguir essas mesmas recomendações e também venhamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Sejamos obreiros que não tenham do que se envergonhar. Sejamos obreiros que manejamos bem a palavra da verdade, com verdade no coração. Que o nosso testemunho seja fiel, que a nossa vida seja fiel, que a nossa caminhada seja fiel. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos da mentira, livra-nos da falsidade, Senhor. Que nós estejamos debaixo da Tua verdade, ó Pai, porque a Tua verdade nos liberta. E quando caminhamos nessa libertação, Senhor, nós então podemos ser instrumentos capazes de abençoar outras vidas, Pai. Louvamos o Teu nome e adoramos o Senhor. E eu declaro a Tua vitória sobre o Teu povo nesta noite. Faço isso em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Rendido estou. Adore a Ele, exalte a Ele. Aos pés da cruz. Glorifique ao Senhor. Me encontrei. E o que tenho, declare, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Aleluias. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Diga Jesus. Jesus. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Meus momentos, os dias meus, declare a Ele. Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Levante suas mãos. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra
ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui neste lugar. As recomendações são muitas, mas essas são recomendações que nós não podemos desprezar jamais. Nós não podemos ignorá-las. Nós não podemos abrir mão delas. Nós precisamos abraçá-las. E nós precisamos vivenciá-las. Que você não saia daqui com outro sentimento senão o de praticar essas verdades na sua vida. A sua semana, o seu mês será abençoado por Deus. Será uma semana de vitória, será uma semana de milagres, será uma semana de portas abertas. Mas você precisa ficar firme, você precisa permanecer firme. Você não pode ceder, você não pode recuar, você não pode abaixar a cabeça, você não pode ter vergonha. Você precisa abraçar a causa do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus comece a te encher. O Espírito Santo de Deus comece a encher teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus comece a renovar o seu ânimo. Que o Espírito Santo de Deus comece a renovar a sua alegria. Que o Espírito Santo de Deus comece a trazer gozo para a tua alma, trazer paz para a tua alma, trazer refrigério para a tua alma. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Porque a única maneira de seguir essas recomendações é se formos cheios de Deus, se formos cheios da presença de Deus, se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Pare de resistir à presença de Deus, pare de resistir o agir de Deus, pare de ficar colocando o pé e fazendo o corpo duro. Se lance na presença do Altíssimo, seja vencido pelo Espírito Santo de Deus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer. Faz em nós o teu querer, Senhor. Aleluias. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pediram aqui para avisar aí as mamães das meninas. Geração Vida quer dar uma palavrinha com as mamães lá na escolinha, rapidinho, assim que acabar aqui a reunião. Quero orar por você. Quantos foram abençoados nessa noite? Então venha estar conosco terça-feira. Vamos estar orando, vamos estar buscando a presença doce do Espírito Santo sobre nossa vida. Dê a mão a essa pessoa que está aí perto de você. Não fique sozinho, dê a mão a alguém. Quero orar junto com você. Você ore agora, abençoe a vida desta. Ore agora, abençoe, declare a vitória do Senhor. Que esse irmão saia daqui fortalecido, que essa irmã saia daqui fortalecida.
porque a caminhada não é fácil, mas se nós seguirmos essas recomendações, nós vamos vencer na caminhada, nós vamos vencer, porque o Senhor é por nós, o Senhor age em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa reunião. Pai, eu oro junto com os meus irmãos, declarando, Senhor, a tua vitória, declarando, Senhor, a tua bênção. Aquele que entrou abatido, aquele que entrou triste, que sai alegre, que sai animado. Aquele que entrou cabisbaixo, envergonhado, intimidado, que saia de cabeça erguida, com as forças renovadas, se regozijando no Senhor, ó Pai. Aquele que entrou, ó Deus, pensando em desistir, que saia daqui pensando em recomeçar, Senhor, porque não vale a pena desistir. Como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir, ó Deus, o teu Espírito Santo agindo e fluindo em nosso meio, Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa dar a eles uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, que o Senhor possa dar a eles uma semana de vitórias, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, que o teu sobrenatural, ó Deus, possa se cumprir na vida dos meus irmãos, que eles sejam cheios de unção e ousadia para vencer os desafios que se levantarem diante deles, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados, cuidados, protegidos debaixo da tua potente e poderosa mão, ó Pai. Assim oramos e declaramos a tua vitória em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus que crê, diga, dê um forte aplauso ao Senhor. E antes de você sair, não deixe de cumprimentar o seu irmão. Que Deus te abençoe. Vá na paz, em nome de Jesus.